Bom dia a todos, paz e luz a nós nesse dia, né? Que tenhamos a luz dos nossos amigos espirituais para que eles consigam fazer com que nós entendamos o que vai ser, o que eu vou falar e colocar isso em prática, né? Não só ouvir, mas também colocar em prática. Nós estamos lendo, estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, é psicografia de Chico Xavier e é do Espírito Emmanuel, né? Que a gente sabe que é um grande instrutor, vamos dizer assim, né? Ele nos passa muitas lições. O capítulo é o 77, que fala em convém refletir, convém pensar, convém pensar antes de agir. Então, nós vamos ter aqui da epístola de Tiago, um versículo selecionado, capítulo 1, versículo 19, que fala assim: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, pronto para ouvir, tardio para falar. E nós podemos colocar aqui ainda, mais tardio ainda para se irar, né? Para falar alguma coisa. Nós precisamos, enquanto estamos aqui, enquanto encarnados, refletir muito o nosso dia a dia, a nossa vida. E refletir o quê? O que a gente reflete? O que é de base para nós que estamos aqui? O Evangelho. Mas não adianta também a gente só refletir o Evangelho. Nós temos que pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo no Evangelho. Porque o Evangelho, ele muito nos ensina. Ele ensina como agir o dia a dia. Então não é só refletir, só ler, só conhecer. É colocá-lo em prática. É colocar as lições que ele nos apresenta em prática no nosso dia a dia. Nós temos que meditar ao longo do nosso dia a dia, colocando em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, com os ensinamentos de Jesus. Porque no Evangelho nós temos os ensinamentos de Jesus. Jesus mostrou para nós como nós devemos agir. É só seguir. Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil. Tem dia que a gente está que é difícil. Mas aí é nessa hora que a gente para, respira. Não, não é por aí que eu vou. Vamos seguir o que é certo. Então ele fala assim, que nós temos quando ele fala assim, que o homem esteja pronto para ouvir, ele seja tardio para falar e tardio para irar, ele está nos ensinando a construir algo. Isso daí é uma cadência. Primeiro eu vou ouvir, eu vou analisar aquilo que eu estou ouvindo, eu vou pensar naquilo que eu estou ouvindo, para depois, muito depois, eu falar alguma coisa e muito depois, ou às vezes não, nunca, me irar. Porque se eu pensar, eu ouvir, e eu analisar o que eu ouvi, pensar sobre aquilo que eu ouvi, muitas vezes essa ira, ela não é ira só de ódio, não, é de às vezes falar uma palavra
que depois eu vou me arrepender, que não era para ser falada. Se eu parar, ouvir, analisar, pensar, muitas vezes eu vou deixar de fazer isso, né? De falar essa palavra. Qual é a nossa primeira posição? Ouvir. E esse ouvir é o quê? Aprender, recolher, observar a situação. É a postura para a nossa vida. Então, primeiro eu ouço. O que está acontecendo? Vamos ouvir. E ouvir não é só com os sentidos da audição. É ouvir observando, né? O que está acontecendo? Eu vou colhendo elementos para depois. Qual é a minha segunda atitude? Que é o ser tardio em falar. Então eu vou esperar o momento certo. Depois que eu ouvi, que eu analisei, que eu pensei sobre aquela situação, e isso não é imediato, porque a gente tem o costume de acontecer alguma coisa, alguém falar alguma coisa para nós, e a gente já responde de imediato. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Não, nós vamos ouvir, observar, analisar, né? Só o que a pessoa está falando, não, o contexto todo. Aí depois que eu tiver esse conhecimento dentro de mim, é que eu vou falar. Aí eu vou falar, porque aí eu tenho certeza que eu vou falar as palavras certas. Eu vou agir da maneira certa. Eu não vou estar agindo sem pensar. E o tardio para se irar. A gente, enquanto espíritas que estamos aqui aprendendo, o certo seria não se irar. Mas a gente sabe que às vezes, né, tem um momento que a gente sai fora. Mas por isso que antes a gente deve ouvir muito. A gente deve refletir muito, analisar sobre aquilo que está acontecendo, para depois tomar uma atitude. Na condição de espíritos imperfeitos, que ainda somos, porque nós somos imperfeitos ainda, estamos à procura do quê? Da perfeição, mas ainda somos imperfeitos. Temos um limiar. Nós temos um limite, né? Nós temos um ponto. Quando a gente fala assim, perdi a paciência. Por quê? Porque eu cheguei nesse meu limite. E aí, extrapolei, passei, o copo encheu. E é aí que às vezes eu falo o que eu não queria. Qual é a nossa função aqui? Quando nós estamos aqui na casa espírita, aprendendo, ouvindo as pessoas, lendo, para quê? Para que esse limite, esse limiar de paciência, vamos colocá-la no nosso exemplo, ele se alargue, ele aumente. Vamos pensar assim que cada um de nós somos um pote. Cada pote tem o seu tamanho. E a paciência de cada um, né? A paciência. Um é menor, o outro já é maior, o outro já é mais largo. Então, na nossa evolução, cada um temos um limite. Qual é a nossa finalidade, enquanto encarnados que estamos, enquanto estamos aqui para evoluir e aprender? É que chegar lá na frente, nós não tenhamos mais esse limite, nós não tenhamos mais esse recipiente da paciência, vamos dizer assim.
que essa paciência ela seja infinita, ela não tenha mais limites. A gente consiga ter a paciência como Jesus teve. Ele não tinha limite na paciência dele. Ele era assim firme às vezes. Em certas situações ele era firme, mas uma firmeza com carinho, uma firmeza com amor, uma firmeza com sabedoria, com todo o conhecimento, com toda a luz que ele tinha. Muitas vezes a gente se ira no impulso. A gente quer que a pessoa pense igual a gente quer que faça o que a gente está falando. E a gente faz isso por quê? Porque nós não nos governamos ainda. Nós não temos o nosso autocontrole. Nós não nos controlamos. Então é a hora que vem aquela raiva, aquela palavra sem pensar, que acaba magoando a outra pessoa. Então, a gente tem que fazer isso. Por isso, quando ele fala aqui, pronto para ouvir. Então, está acontecendo uma situação muito assim? Vamos ouvir, vamos pensar, vamos analisar, vamos refletir sobre tudo aquilo. Não estou conseguindo naquele momento, está muito, eu me afasto. Eu procuro um lugar quieto, eu vou fazer uma oração, eu vou pedir para os espíritos superiores me iluminarem, me guiarem, vou deixar para falar depois, talvez no outro dia, uma outra hora, porque aí tudo isso já acalmou, né? A gente já está mais calmo. Essa coisa que nós temos de paciência, essa paciência plena, a gente encontra em espíritos muito evoluídos, tá? Nós ainda não temos essa paciência plena. É o nosso desejo, é o que nós queremos, é chegar lá, na paciência plena, mas nós ainda não temos. Os espíritos superiores já têm, já possuem esse autogoverno, esse autocontrole. Nós ainda estamos tentando chegar lá e vamos chegar. Agora, nessa vida, nessa reencarnação, não sei, pode ser que não. Pode ser que a gente precise de outras ainda para chegar a um ponto de a gente não ter mais ira, não se ter a paciência total. Então, pode ser que demore um pouquinho mais, mas nós estamos correndo atrás agora. Quando nós estamos aqui no domingo, tentando aprender, quando a gente vem durante a semana assistir uma palestra, quando nós estamos lendo um livro em casa, estudando, assistindo alguma live, a gente está tentando, é chegar nesse, é o nosso foco. O que nós estamos trabalhando então? É alargar esse limiar da nossa paciência. E alargar esse limiar da paciência não é de um momento para o outro que nós vamos ter paciência. Dormi sem paciência, acordei com paciência. Não é assim. Isso leva tempo, leva estudo, leva dedicação, né? Leva esforço, leva autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber quando é que eu vou perder essa paciência, para eu saber lidar com ela e parar, pensar. Nós temos um limite e a nossa evolução é ir ampliando até chegar o momento em que nós não teremos mais esse limite. Vai ser ilimitada. A nossa paciência vai ser ilimitada para tudo, para todos, para qualquer situação. O nosso recipiente, nós já não vamos nem ter recipiente, porque não vai precisar,
né? A gente já vai estar. Então, primeiro, ouvidos de ouvir, que é o que Jesus fala no Evangelho. O que é o ouvido de ouvir? Não é a audição, não é o sentido físico. É ouvir entendendo, analisando, observando. Esse é o ouvidos de ouvir. É ouvir aqui, ó, dentro. Não só com o ouvido, não só com a audição, com o órgão físico. É ouvir aqui, com o nosso coração. A gente tem que aprender a escutar as pessoas, não só o que elas verbalizam, mas também escutar o silêncio. Porque às vezes o silêncio de uma pessoa quer dizer muita coisa, quer falar muita coisa para nós. E às vezes a gente não entende, a gente acha que o ela não estar falando é uma coisa uma malcriação para a gente. Ela não quer falar, ela não quer. Não. Às vezes ela quer transmitir alguma coisa através daquele silêncio. Nós temos que perceber o que a pessoa sente através da vibração dela. Ela às vezes não fala, mas ela vibra. E nós precisamos ter essa sensibilidade. Então, quando a gente vai ouvir alguém, ouvir alguma situação, não é só as palavras, é todo o contexto, todo o ambiente, tudo que está ali. Eu tenho que ouvir, eu tenho que sentir tudo isso. Não ouvir apenas as pessoas, mas também as circunstâncias, as sugestões, as situações. Porque Deus, na maioria das vezes, Ele fala também com a gente. Mas Ele não fala em palavras. Ele fala no silêncio. Quando a gente se silencia, a gente se fecha, a gente aquieta o nosso coração, nós conseguimos ouvir o que Ele quer dizer. Na nossa agitação do dia a dia, muitas vezes a gente não ouve. E Ele fala com a gente todos os dias, todos os momentos. A gente só tem que treinar, aprender a ouvi-lo, né? Aprender a ouvir o que Deus tem para nos falar. Porque ele fala com a gente todos os dias, todas as horas. Principalmente nos momentos mais difíceis, Ele vai estar lá, nos orientando, nos guiando. E é no silêncio que a gente consegue ouvir Jesus. Há uma voz que ecoa no universo e muitas vezes precisamos silenciar para poder ouvi-la. Voz divina, voltar para nós mesmos, acalmar o nosso clima interior. Essa voz vai se tornando mais forte. Foi o que Paulo fez quando ele foi lá para o deserto. Lá, quieto, sozinho. Foi ouvir. E Emmanuel fala para nós aqui. Analisar, refletir, ponderar, são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. É o que eu falei até agora, é o estar aberto para ouvir, analisar o que estamos ouvindo, mas não só as palavras, sugestões, situações do dia a dia também, para que a gente possa agir da maneira mais certa. Emmanuel continua. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Então, se eu não observar, se eu não entender, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Eu não vou conseguir trabalhar para o bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Só a partir do momento
que eu aprendi a ouvir, a analisar, a refletir, então eu também estou aprendendo, é que eu posso passar algo para outra pessoa, né? Eu posso passar algo bom, porque passar as coisas a gente passa, mas há um momento que eu posso passar algo de bom, né? Um professor, ele dá aula, ele passa as coisas para os alunos, mas existem maneiras e maneiras de se passar. Sem a virtude de observar as coisas, de ver, de ouvir, não simplesmente com os sentidos físicos, mas como Jesus nos diz, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Sem fazer essa leitura mais clara do mundo, à nossa volta, vamos ter sempre muito mais de nós mesmos. Então, se eu não aprendo a observar o mundo que está à minha volta, o que aquela situação está me passando, eu vou sim dar uma resposta, mas eu vou dar uma resposta minha, muito mais minha do que dos Espíritos, de Deus, de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Aí, Emmanuel continua aqui. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Então, através de eu ouvir a pessoa, ouvir o momento, ouvir as circunstâncias, aí eu vou ter uma bagagem, vamos dizer assim, para poder falar. E quando eu falar, eu vou estar doutrinando, eu vou estar ajudando o próximo. Um guarda. Então, aquele que ouve, ele guarda. O outro espalha. Então, um ouve. Uma hora eu vou ouvir, eu vou analisar, eu vou refletir. E depois disso, eu vou espalhar. Tudo aquilo que está dentro de mim, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu refleti, todo o ensinamento, eu vou estar como se eu estivesse jogando sementinhas, né? Eu vou estar espalhando. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. Então, só aquele que analisou, que aprendeu com aquela situação, ele vai conseguir espalhar alguma coisa de bom, né? Alguma situação boa naquele momento. O conselho do apóstolo, quando ele fala lá, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e mais tardio ainda, né? Poderíamos dizer, para se irar. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredura oportunidade. É a oportunidade que nós estamos tendo de aprender, evoluir, nos tornarmos espíritos melhores, pessoas melhores, porque estamos aqui na Terra e podemos ajudar o próximo. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Então eu devo estar pronto para ouvir. Ouvir é o imediato. Mas eu preciso estar comedido para falar. Para que eu fale, eu tenho que pensar primeiro. Eu tenho que analisar. E às vezes eu analisando, eu refletindo, não vai existir a ira, não vai existir, porque eu vou entender o que está acontecendo. Depois ele continua. Certo, o caminho humano oferece,
diariamente. Variados motivos à ação enérgica. Então é aqui que ele cita, Jesus foi enérgico. Em várias situações ele precisou ser enérgico, porque a situação permitia. Mas o ser enérgico de Jesus era sem ódio, era sem raiva, era com amor. Era para que as pessoas entendessem. Então ele não fazia isso com ódio, com raiva, né? Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Então, muitas vezes o melhor é deixar para falar no outro dia, depois. Porque muitas vezes aquilo que a gente estava sentindo, aquela raiva, aquela vontade de falar, de responder, no outro dia a gente analisou tudo, pensou tudo, ela passou, ela não tem mais sentido de existir, não tem mais o porquê eu falar. Eu posso sim falar, mas eu vou falar de uma maneira que vai ajudar a outra pessoa e até ajudar a mim mesma, né? Eu não vou estar falando palavras, brigando, não. Então, por isso que o certo é, eu vou ouvir, sim, primeira coisa. Aí eu vou trazer para mim, dentro, eu vou analisar, eu vou observar, eu vou refletir. E depois, no momento certo, eu vou falar. Mas aí a ira já não mais existe. Ela não mais vai estar. Isso não quer dizer que por vezes não precisamos ser enérgicos, firmes e fiéis aos nossos princípios, mas sem rancor, sem ser ríspidos. Jesus, por vezes, teve que ser firme. Paulo também, por vezes, ele teve que ser firme. Lembrar da aguinha da paz de Chico, né? Chico sempre falava, toma aquela aguinha e espera. Toma água e espera. Quer falar alguma coisa? Põe a água, segura a água um pouco. Põe a água na boca, segura um pouco, fica um pouco com aquela água, né? Espera. Então era a aguinha da paz do Chico. Espera um momento, aguarda, segura aquela água para depois você falar. Que aí, enquanto você está tomando a água, você está refletindo, você está analisando. E a hora que acabou de tomar, aí depois passou, aí já passou tudo, né? A gente já se torna outra pessoa. E quando tiver muito difícil mesmo, que a água não tiver sendo suficiente, se afasta dali. Procura o seu canto, procura a oração, procura a inspiração do alto, para depois falar. Se aquieta, espera o momento certo. Aí nós vamos percebendo que, muitas vezes, quando nós adiamos o falar para depois, essa ira normalmente acabou. Ela não vai mais acontecer, tá? E aqui eu até anotei porque eu achei assim, quanto mais elevado o espírito é, mais sucinto nas suas palavras ele é. Então menos ele precisa falar, né? O espírito quanto mais elevado, uma frase já faz com que a gente entenda. E às vezes a gente fala e a pessoa não entende. Por que a gente fala e a pessoa não entende? Porque a gente ainda não tem o conhecimento adquirido. Então, por isso que a gente está aqui. A gente está nesse dia, em todos os outros dias para isso, para aprender. Emmanuel continua. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer
uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Então, toda vez que eu ouço, todos nós temos uma missão. Todos nós viemos para cá com uma missão, isso é certo. Então, eu vou perceber que quando eu ouço mais e falo menos, fica mais fácil exercer essa minha função, né? Que é uma função para o bem. Normalmente a gente vem com uma missão para o bem. Então, quando eu ouço mais e falo menos, é mais fácil, né? Se torna mais fácil. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio. E irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Então, quando eu ouço, com certeza eu vou cumprir a missão que eu vim. Quando eu falo, se eu falar com conhecimento, preparado para falar, eu vou continuar o meu caminho. Mas muitas vezes pode ser que essa minha missão seja abandonada pelo meio. Agora, quando eu iro, quando eu falo sem pensar, quando eu vou agir sem pensar, eu posso ter certeza de que eu não vou conseguir realizar coisa nenhuma. Eu não vou conseguir nada. Então, o que é principal é aprender a nos governar, a termos o autocontrole. É isso que vai nos dar o conhecimento. É isso que vai fazer com que a gente caminhe no processo evolutivo. E assim nós vamos acabar aprendendo aquilo que temos que aprender. Se estamos aqui hoje, em outros momentos, na casa espírita, é porque queremos melhorar, é porque queremos nos tornar pessoas melhores. Estamos tendo a oportunidade, então vamos aproveitá-la. E guardar sempre isso, ouvir mais, refletir sobre o que a gente ouviu, pensar sobre o que está ouvindo, esperar o momento para falar, e irar nunca, 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 porque tudo tem o seu motivo, tudo tem a sua razão. E quando eu paro e penso e reflito, eu entendo qual era o motivo. E a minha ira, ela vai embora e aí eu vou tentar ajudar ou melhorar aquela situação. Espero que o dia de hoje de vocês, espero ter ajudado em alguma coisa, com a inspiração divina sempre, né, que a gente pede, e que o dia de vocês seja o mais lindo, o mais iluminado, o mais abençoado possível, e que a nossa semana também se inicie assim. Obrigada.